Fala galera, eu sou Natália Beatriz e esse é o meu canal. Mais um vídeo aí do quadro Resenha de Mulheres. E dessa vez temos aí sétima rodada do Paulistão e temos também pré-Libertadores e Sul-Americana. Pré-Libertadores temos aí um time, né, São Paulo. E o São Paulo não teve aí um resultado bom, tinha que fazer 2 gols para levar para os pênaltis ou então fazer 3 gols, mas não fez nada. O São Paulo empatou em 0-0 em casa no Morumbi, com casa lotada, a torcida apoiou e tudo mais. Fez a sua parte, mas o time infelizmente não fez a sua parte e deu adeus aí a Libertadores. Sul-Americana, o Corinthians estreou nesse campeonato, que o Corinthians não tem títulos, e empatou por 1-1 em casa. E agora a gente sabe aí que levar gol dentro de casa não é um resultado bom em Sul-Americana. Mas também tivemos aí a 7ª rodada do Campeonato Paulista, com um clássico paulista, um majestoso entre Corinthians e São Paulo. O Corinthians saiu na frente, logo atrás o São Paulo empatou e depois o Corinthians 1 e foi esse o resultado aí. Tivemos lances polêmicos, um gol que do Corinthians que dizem aí na arbitragem que estava irregular, e a gente sabe que foi irregular. O São Paulo também fez o gol também irregular, então ficou tudo certo, um gol para cada lado irregular, mas o Corinthians levou a melhor. O Palmeiras empatou com a Ferroviária, jogo chato, jogo sono, aquele jogo que a gente fala assim, que jogo sono, deveria estar dormindo. Foi um jogo muito chato lá na Fonte Luminosa. E o Santos jogou nessa segunda-feira e venceu por 3-0. Então esse foi aí nossa 7ª rodada do Paulistão, mas as meninas vão contar tudo pra vocês. Vai daí. E aí, galera, mais uma semana aqui pra falar do nosso Corinthians. Uma semana que eu diria, na maioria das vezes, que não foi 100%, mas dessa vez eu vou dizer que foi sim 100%, e vocês já vão entender o porquê. Bom, o Corinthians começou aí enfrentando o Racing da Argentina pela Sul-Americana. Um time chato, um time muito bem treinado, um time muito fechadinho. E assim, a gente sabia que ia dar trabalho, né? Mas a gente não sabia que ia dar tanto trabalho assim, né? E assim, quando você tá enfrentando um time que é bem treinado, um time bom, um adversário à altura, e você tem um Henrique na defesa num dia não tão bom, coisas acontecem, né, gente? Já aconteceu. O Corinthians acabou tomando um gol numa defesa bobíssima, né? Aliás, numa falha bobíssima da defesa, né? E assim, bateu o desespero, porque assim, ir pra Argentina com o resultado de 1-0 não seria algo bom, né? Porque na Sul-Americana tem a regra do gol fora, né? Mas, todavia, entretanto, nem tudo estava perdido, porque a gente sempre pode contar com ele, Gustavo. Gustavo apareceu ali quase no finalzinho do jogo ali, fez um gol, como sempre, salvando a pátria. Então a gente vai pra Argentina com um empate, o que já dá uma tranquilizada um pouco maior, né? Porque 1-1 é melhor que 1-0 nesses casos, né? Então já podemos ali respirar um pouquinho mais aliviados, né? Voltando para o Campeonato Paulista, fim de semana aí no domingo teve o clássico majestoso, tava todo mundo esperando a semana inteira na ansiedade, né? E assim, deu óbvio, né, gente? Deu óbvio. Carille em clássico, que homem, né, gente? Que homem. O Corinthians ganhou de 2-1 do São Paulo, na Arena Corinthians, na estreia da Piscininha Amor, né? Aí, né, dividindo opiniões. Foi um jogo bom do Corinthians, eu acho que o Corinthians jogou muito bem, por isso que eu, né, novamente ali, que eu falei do 100%. Eu acho que pelo futebol apresentado nos 2 jogos, foi uma semana 100%. O Corinthians tem evoluído no futebol. Apesar de ter uma evolução não tão, assim, tá indo aos poucos, né? Mas tem evoluído, eu acho que isso é importante, né? O jogo contra o São Paulo foi um jogo muito bom da parte do Corinthians. Eu acho que o Corinthians conseguiu dominar bem o jogo, apesar do adversário não estar num momento muito bom também, mas acho que o Corinthians fez o que tinha que fazer. Foi resultado de 2-1, com um gol do Manuel e um gol dele sempre, Gustavo. A gente é Deus no céu e Gustavo na terra. Não tem o que falar, esse menino realmente foi um achado aí do Corinthians. Ter trago de volta foi um acerto brilhante do Corinthians. Os próximos desafios do Corinthians são
na quarta-feira enfrenta o Avenida do Rio Grande do Sul pela Copa do Brasil. Jogo importante, né? Copa do Brasil é sempre importante você dar uma atenção. E no domingo enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto, lá em Ribeirão Preto. Certo? Então é isso, gente. Até semana que vem. Oi, gente. Mais uma vez vim aqui falar de São Paulo, dessa vez de camisa amarela pra combinar com o time. Eu não queria estar vindo fazer esse vídeo, porque é um vídeo extremamente doloroso. Queria estar falando de classificação, queria estar falando de boa fase, mas infelizmente essa não é a nossa realidade. Na última quarta-feira o São Paulo precisava reverter o placar de 2-0 na Libertadores, simplesmente não fez nada, não fez um gol, não mostrou interesse em ganhar. A torcida apoiou, a torcida foi até o final do jogo, gritando e apoiando para ver se o time reagia, mas não ganhamos. Fomos desclassificados na pré-Libertadores. Perdemos um técnico que continua no clube. Quem assumiu não queria ser técnico e o técnico contratado só assume daqui 3 meses. Essa é a boa fase do São Paulo, como vocês podem ver. O que é mais ridículo também é porque o jogador tá com um salário em dia e o novo técnico tá insistindo em dizer que o problema do São Paulo é desequilíbrio mental. Desequilíbrio mental quem tem a torcida, que passa o mês inteiro juntando moedinha pra poder ir apoiar o time no estádio e só receber decepção em troca. A gente perdeu o clássico domingo pro Corinthians, gol irregular dos caras, gol irregular nosso. Foi extremamente vergonhoso. Mais um clássico perdido na arena, o que não é novidade, chocou o total de 0 pessoas. E agora a gente tá, sem rumo, correndo o risco de sair da zona de classificação. E aí eu te pergunto, o que o São Paulo virou? Jogador voltando do clássico pro CT dentro do porta-mala, com medo da torcida tendo que fazer protesto em frente ao CT todos os dias pra ver se esse time acorda. Diretoria nem aí pro clube. E aí, como a gente fica? O São Paulo virou uma piada e infelizmente a nossa realidade é essa. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre o único jogo que o Palmeiras teve na semana passada. Falo único porque foi o único time paulista que não teve nenhum confronto no meio da semana e que deveria estar descansado e mostrar um resultado positivo dentro de campo ontem, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. O Palmeiras jogou domingo contra o Ferroviária, lá na Fonte Luminosa, um estádio repleto de torcedores palmeirenses, mas infelizmente foi um jogo de 0-0, um jogo preguiçoso, um jogo passivo, pacato, sem nenhum ataque, sem nenhuma criatividade dentro de campo. Os palmeirenses estão extremamente insatisfeitos com o que o time vem produzindo aí ao longo do Campeonato Paulista. Por mais que nós continuamos líderes do nosso grupo, com grande possibilidade aí, quase que 100% de ir para a próxima fase, o time está vencendo, porém não está convencendo. Aliás, nessa última semana não venceu, empatou. Bom, Palmeiras, para não falar que esse jogo não teve nenhum lance, nada, teve um lance que, ao meu ver, traduziu exatamente a impaciência da torcida palmeirense com o nosso atacante Borja. Foi o lance entre o Borja e o Lucas Lima. O Borja estava com a bola, né, aos pés. Lucas Lima, de uma maneira impaciente, tomou a bola dele e seguiu a jogada que a gente sabe que não deu em nada. Essa jogada, ao meu ver, traduz exatamente a impaciência que a torcida está em relação a esse jogador, não só com ele, mas com os demais atacantes. O próximo jogo do Palmeiras vai ser no sábado, contra o Santos, dentro de casa, o tal do clássico conhecido como Clássico da Saudade. Espero que fique apenas nos nomes, pois eu não estou aguentando mais ver um time passivo, sem ataque, sem criatividade dentro de campo. Espero que nesse clássico a gente saia vitorioso, porque mais uma vez não vamos ter nenhum jogo durante a semana, vai ser o único jogo do time palmeirense. O Santos foi até o Uruguai na última terça-feira enfrentar o River Plate de Uruguai pela primeira rodada da Copa Sul-Americana, né, pela primeira fase, e saiu de lá com um empate de 0-0. Sobre o jogo, o Santos dominou, o Santos jogou, o Santos buscou, porém o Santos não conseguiu finalizar, o Santos desperdiçou muitas oportunidades de gols.
Então fica claro que o time precisa urgentemente de um centroavante. Não só isso, né? O Santos também precisa de laterais, precisa arrumar um pouco o meio de campo. Ainda não é uma equipe ideal, porém está jogando um bom futebol, mas tem jogos que fica evidente a necessidade técnica do time. E o jogo contra o River Plate ficou muito evidente isso. Já na segunda-feira, o Santos recebeu o Guarani pelo Campeonato Paulista no Pacaembu e o Santos ganhou no placar de 3-0. 2 gols de Amota e 1 gol de Rodrigo, que voltou à equipe depois de ter jogado o Mundial Sul-Americano pela Seleção Brasileira Sub-20. Ele está de volta no Santos, já chegou fazendo gol, né? E agora a equipe do Peixe se prepara para poder jogar contra o Palmeiras no sábado, né, que tem um clássico. E na próxima terça tem o jogo de volta do River Plate. Enfim, sobre o jogo de segunda-feira contra o Guarani, o Santos jogou bem, o Santos dominou, por isso que o Santos conseguiu aí aplicar essa goleada de 3-0, né? Mas ainda a equipe ainda tem necessidade técnica, ainda necessita de um centroavante, ainda necessita de laterais. Embora que o Santos contratou o Jonathan Felipe, que era agora fará parte da equipe do Santos. Ainda faltam alguns detalhes para poder anunciá-lo. O Santos também já anunciou nessa semana a contratação do Gianluca. Na verdade não é uma contratação, ele veio do Flamengo por empréstimo. E é isso, gente. Essa foi a semana do Santos. Foi uma semana bem agitada, uma semana de anunciações aí, que chegaram reforços, estão chegando, que a equipe está se reforçando ainda. É isso, pessoal, o vídeo de hoje. A gente teve aí 3 campeonatos, os times paulistas todos jogando, obtendo alguns resultados bons, alguns resultados ruins, alguns resultados razoáveis. A torcida do São Paulo continua fazendo protesto no CT lá, todo dia, cobrando e tudo mais, cobrando um leque, cobrando todo mundo. E as outras torcidas, por enquanto, estão em paz com os times. É isso, não esquecem de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar aí com seus amigos para que mais pessoas possam chegar aqui. Beijos e até a próxima.